Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês por essa semana, vocês terem enviado aí para mim as atividades dos gráficos. Achei fantástico, muito boa a assertividade de vocês, 80%, 90%. Fizeram um excelente trabalho, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a análise desses gráficos, considerando o coeficiente da função e o zero da função. Bom, repara uma coisa, nessas aulas iniciais que a gente falou sobre funções, nós vimos que os gráficos eles seguem uma sequência. Se ele for de primeiro grau, ele segue para a sua esquerda, né? Significa que se ele seguir para a sua esquerda, ele significa que ele é negativo. Se ele seguir para a sua direita, significa que o seu x é positivo. Dentro dessa situação, eu coloquei aqui uma função qualquer, menos 5x menos 5. Quando eu coloco essa função, eu já vejo que a minha direção da reta será essa daqui para cá, beleza? Além disso, eu percebo o seguinte, qualquer valor que eu der para ela, eu vou chegar ao valor que vou seguir essa linha de raciocínio. O que significa isso? Então vamos lá, vamos para a prática para a gente poder traçar essa reta. Quando eu digo que o valor de x é zero, se eu dou o valor de x zero, menos 5 vezes zero, zero. 0 menos 5 chega ao valor de f de x menos 5. Quando eu digo que meu x é menos 1, menos 5 vezes menos 1, mais 5, 5 menos 5, zero. Quando eu olho para o meu gráfico, agora eu tenho que marcar esses dois pontos. Então vamos lá. Menos 5, 0. Ou 0 menos 5, né? Porque x é a abscissa e o y é a nossa ordenada. Então 0 e menos 5. Eu vou marcar meu ponto na minha ordenada. Vamos lá. Menos 1 e 0. Vou marcar meu ponto na minha abscissa. Quando eu marco o meu ponto na minha ordenada e na minha abscissa, eu traçando uma reta, eu vou chegar a essa conclusão que a minha reta realmente vai para o lado esquerdo e ela segue a sequência que me caracteriza que meu x é negativo. Bom, na aula de hoje eu gostaria de apresentar dois elementos extremamente importantes para a vida de vocês aí nessa sequência de estudos, que é o coeficiente da função e o zero da função. Eu peguei esses dois exemplos, né, para exemplificar. Aqui no nosso livro, na página 50, ela está falando sobre estudo dos gráficos, uma história aqui dos livros, quantidade de livros vendidos, e vem como definição o que significa coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente da função afim corresponde ao ponto que a reta cruza o eixo das ordenadas. Então repara, quem é meu coeficiente linear? É onde cruza meu eixo da ordenada. Então esse cara aqui é meu coeficiente angular. Quem é meu zero da função? É quando cruza o meu eixo da abscissa. Então resumindo, o coeficiente da função, né, linear, ele cruza o eixo da ordenada. O zero da função cruza o eixo da abscissa. Quando eu fiz isso, eu chego à conclusão, por exemplo, que eu provei para vocês que ele vai cruzar realmente no meu eixo da abscissa qual o número? Menos 1, beleza? E aí que está o detalhe. Quando eu apresento para vocês, por exemplo, f de x igual a menos 5x menos 5, olha lá, menos 5x igual a 0. Esqueci até de botar um 0 aqui, exemplo, tá? Menos 5x igual a 0. Passei o menos 5 para lá, ficou menos 5x igual a 5, menos x igual a 5 dividido por 5, que é a mesma coisa de 1, e aí multiplicando, o menos x não pode ser negativo, que é o valor de x fica positivo, então o meu zero da função é menos 1. Repara, esse cálculo que eu fiz aqui, fora do meu gráfico, bate exatamente com o que eu coloquei no gráfico, beleza? Então o que significa isso? Nessa aula de hoje, a gente está apresentando para vocês esses dois elementos que vai fazer parte do estudo de vocês, que é o coeficiente da função e o zero da função. É interessante também, porque eu gostaria que vocês olhassem aí os exercícios da página 48 e 49, beleza? São exercícios que
que vocês vão resolvendo, que são daqueles probleminhas que a gente vai montar aí a equação, né, da função, perdão. Na página 50, nós estamos aí, ó, explicando a análise desses gráficos, aí tem a explicação de como se resolve. Eu tentei resumir o máximo que eu pude aqui. E na página 51, ele vem pedindo no exercício 21, ele vem pedindo para que você classifique o coeficiente angular. Quem é esse classificar? Quem é o coeficiente angular? Esse cara aqui. Quem é, por exemplo, o zero da função? É esse indivíduo aqui. Então o que você vai fazer? Na página 21 nós temos um plano cartesiano e várias funções. Vocês vão dar o valor de x para calcular o f de x dentro desse mesmo gráfico, beleza? Então eu quero que vocês façam o exercício da página 51 no exercício 21, o exercício 22 e também o exercício 23 e 24 da página 52. São exercícios assim que você vai acabar perdendo um bom tempo, que eu quero que vocês façam com muita atenção, mas eu vou colocar também isso lá no E-Class, beleza? Então, na nossa aula de hoje, apresentamos a função, né, e funções afins, tanto estudo no zero da função, que você viu que cruza na abscissa, e o ponto do coeficiente da função que cruza o eixo da ordenada, beleza? Eu vou colocar essas atividades e aí eu quero que vocês pratiquem esses exercícios da apostila. Bom dia para vocês e bons estudos.